Como você pode começar a trabalhar com tarô aí na sua casa? Com tarô, baralho cigano, oráculos, numerologia, terapias holísticas, mas eu vou falar das que eu trabalho com tarô, o baralho cigano, oráculos e numerologia. Eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês poderem entender como foi, porque tem alguns erros que vocês podem evitar, tá? Nessa minha caminhada, eu aprendi algumas coisas que eu posso passar para vocês e vocês vão poder evitar esses probleminhas, esses. Não é problemas, mas assim, coisas que dá para ser evitadas. Então, eu comecei a me interessar por esse mundo mais holístico em 2020. E eu comecei a querer trabalhar com tarô, eu queria estudar mais o tarô. E eu comprei, até porque eu tive um sonho muito interessante, eu tive um sonho que uma amiga minha chegava para mim, eu estava numa loja e tinha um balcão de vidro assim com vários decks. E eu ainda não estudava tarô, não tinha tarô ainda. E eu começava a olhar assim e não, eu já tinha comprado um deck, já tinha comprado um deck já. Esse daqui, o Oráculo da Deusa. Mas eu não pensava em trabalhar com tarô. Aí eu olhei e falei, ela chegava perto de mim e falava assim: "Tu vai trabalhar com tarô, né?" Aí eu disse: "Vou." Eu dizia: "Vou sim." Ela, eu sabia. E saía. Eu acordava e disse: "Gente, mas só sendo eu trabalhar com tarô, eu trabalhar com tarô, mas não é para mim mesmo." Aí tá certo. Passou-se o tempo, estou aqui falando para vocês como é que dá para vocês trabalharem com tarô. Enfim. Então, meu primeiro contato com o mundo holístico foi através do oráculo da deusa. Eu segui uma pessoa que sempre tirava o oráculo da deusa, então eu fui e comprei esse oráculo da deusa em 2020. E comecei assim a me encantar como todo dia eu tirava uma carta e como aquela carta falava muito comigo. E fiquei encantada. Aí eu disse, gente, eu acho que realmente eu vou para esse lado do tarô. Vou comprar, vou estudar mais aprofundadamente. Uma amiga minha, na época, trabalhava com tarô. E ela fez uma tiragem para mim. E eu não, gente, eu não acreditava muito, assim, sabe? Eu sou aquela pessoa, eu sou capricorniana, eu sou aquele tipo de gente que eu acredito depois de ter várias provas, entendeu? Eu não acredito em tudo que você me fala, em tudo que aparece. Eu preciso ter várias provas. Então, eu não tinha vivido, eu preciso vivenciar alguma coisa ali que vai fazer eu acreditar. E eu não tinha vivenciado nada assim tão forte. Certo, eu tirava assim umas cartas, eu, gente, nossa, super bateu e tal, pá. É... Mas aí ela fez uma tiragem pra mim e ela mandou a tiragem pra mim. Ela fez a tiragem, respondia perguntas na caixinha de perguntas do Instagram. Ela fez essa tiragem, ela mandou as respostas, aí ela não mandou pelo Instagram, mandou por áudio. Aí agora eu não me lembro, não. Essas perguntas eu fiz no off pra ela, não foi nem na caixinha de perguntas. Aí eu fiz as perguntas e ela mandou pra mim os áudios. Mas o que aconteceu? Quando ela mandou pra mim os áudios, eu tava no estúdio de tatuagem, eu não ia fazer tatuagem nesse dia, mas eu tava acompanhando uma pessoa que ia fazer. E eu tava lá, a pessoa tava fazendo tatuagem, eu tava lá no estúdio escutando música, aí ela mandou os áudios, eu disse, vou ouvir aqui. Só que quando ela começou a falar sobre a primeira carta, eu caí num choro, porque era uma coisa, falava sobre um tópico muito sensível, sobre uma pessoa, é, né, da minha família, e eu tive que parar. Aí eu disse, não consigo escutar isso aqui agora. Aí eu me recompus, guardei o celular, guardei o celular não, né? Deixei de escutar a tiragem e fui escutar a música de novo. E disse, gente, como pode ela saber disso? Sendo que, apesar de ser minha amiga, ela não mora aqui perto de mim, mas, aliás, ela não mora nem aqui no Brasil, mas ela sabia tanto de uma história que eu nunca contei pra ela, sabe? Aí quando cheguei em casa, de noite, eu disse, agora eu vou escutar o resto desse áudio. Gente, como mudou minha vida aqueles áudios. Foram alguns áudios de 3 cartas. Ela tirou 3 cartas. E mudou totalmente a minha vida. Totalmente assim que eu olhei e eu disse, como pode? Aí eu comecei a acreditar bem mais. E eu disse, eu vou estudar tarô. Aí comprei um curso, que eu vou deixar até o link aqui na descrição, caso vocês queiram aderir, comprar ele. Eu acho bem interessante para quem quer começar.
Porque se você está na dúvida, se você quer numerologia, se você quer tarô, baralho cigano, astrologia, nesse curso ele tem várias terapias holísticas por um preço muito pequeno. Eu acho que não chega a ser 70, deve ser entre 70 e 100 reais, eu não me lembro quanto é que está agora. E mesmo assim, como os vídeos no YouTube são muito atemporais, ele vai ser entregue, né? Você dá uma olhadinha para ver quanto que tá hoje em dia. Aí eu comprei esse curso que vem várias terapias holísticas e o que eu fiz? Eu fui estudar o tarô. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. O curso de tarô, a não ser que atualizaram, se atualizaram, eu vou deixar escrito aqui na tela, atualizaram, mudaram a pessoa. Ela não entregou um bom conteúdo, sabe? Era muito mal feito, que conteúdo de graça na internet é muito mais bem elaborado do que o que ela entregou nesse curso, nesse combo de curso de terapias holísticas. Então, eu já tinha até comprado tarô, né? Esse aqui foi o meu primeiro deck. Tá vendo que ele tá todo escrito, eu coloquei as referências, né? As palavras-chave aqui. Fui estudando e colocando as palavras-chave. Não consegui estudar por esse curso tarô, mas eu fui estudando pela internet e fui colocando aqui. Tem um site muito bom também que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem acessar. Lá tem as informações. Quando eu estudei com esse deck aqui, eu estudei por ele. Lá tem as informações, tudo direitinho para vocês poderem se aprofundar. Mas o curso de tarô não é tão bom. Porém, o de astrologia, o de numerologia é muito bom. Até porque o curso de numerologia, o dono dessa empresa é que dá o curso de numerologia. Então, é um curso muito bom. O de astrologia também eu gostei bastante. Deixa eu ver os. Enfim, o que eu não gostei foi o de tarô, que era justamente o que eu queria. Então, aí eu comprei o de baralho cigano, eu não lembro se é bom. Ó, esse aqui foi meu primeiro deck, olha como ele é pequenininho. Os dois eu comprei na Shein. A Shein, quando eu comprei esse aqui, foi a primeira vez que eu vi baralho lá, porque não tinha antes. Aí começaram a vender. Então faz esse daqui e esse eu comprei na Shein. Esse também eu segui a mesma coisa, tá vendo que eu fui colocando as palavras que são referências nele para ir jogando e aprendendo. Aí eu fiquei tão estressada que esse curso, a mulher não estava sabendo fazer o curso direito. Ela literalmente, gente, era como se ela tivesse, como se tivesse um papel aqui e ela estivesse lendo o que a carta significava. Muito, muito, muito ruim. Aí eu me estressei e disse, vou ver esse negócio de numerologia. Gente, eu me apaixonei pela numerologia. Porque quando eu comecei a estudar, primeiro, é muito interessante. E segundo, parecia que eu estava só revendo algo que eu já sabia, que eu já tinha esse conhecimento. Eu estava só revendo. Tanto que eu aderi, eu sou uma pessoa que para aprender, eu preciso me dedicar. Eu não decoro as coisas fácil, de forma fácil. Eu tenho que me dedicar para poder aprender. Então, a numerologia não, a numerologia era ele falando e eu já entendi, só lembrando, era como se eu estivesse só lembrando, foi muito interessante. Mas mesmo assim, lembra que eu falei que eu não acredito de nada de primeiro, assim, que eu preciso ter mais vivências para poder acreditar mesmo naquilo. E olha só a audácia da pessoa, né? Porque tanto o tarot como a numerologia são conhecimentos aí milenares. E aqui a pessoa querendo botar à prova. Mas é assim mesmo. Então eu comecei a fazer mapa de todo mundo que eu conhecia. Pessoas assim que se destacavam muito numa coisa, eu mandava mensagem para eles: olha, posso fazer o seu mapa? Porque eu admiro muito sua história, acho bem interessante como você age de tal forma. E eu queria ver se o mapa tal. E, gente, batia muito. Aí eu fiz o meu, fiz de várias pessoas da minha casa não, né? Dos meus conhecidos, fiz das pessoas da minha casa. Fiz de pessoas que eu conhecia, sempre com a permissão, lógico. E comecei, fiz de pessoas famosas também, para poder ver se batia. Gente, é incrível. Então eu comecei a trabalhar com numerologia em 2021. De 2021 até hoje eu trabalho com numerologia. Mas sempre estudando o tarô de uma forma ou de outra. O segundo deck que eu comprei de tarô foi esse aqui. Ui, que é o Kier. Ele não gosta de aparecer, gente, é incrível. Ele é tímido. Foi o tarô egípcio de Kier. E é o que eu. Esse tarô de Kier aqui, eu tenho uma conexão enorme com ele. Eu tenho bem mais do que com esse daqui.
porém ele é muito mais complexo para estudar. Ele vem com esse livro aqui, ele vem numa caixinha grande, bem durinho. Esse aqui eu comprei na Amazon, foi mais caro. Por quê? Gente, para você começar a estudar, não precisa investir num deck caro. Porque você, assim, eu aconselho que você tá aprendendo, vai dar a não ser que você, eu só posso gastar isso aqui para comprar. Então, compra o que e não rabisca. Mas se você quer aprender, é muito interessante você colocar as palavras-chave. Esse aqui foi R$ 22, esse aqui foi 19. Os dois foi menos de R$ 30, né? Esse aqui já foi mais caro. Esse aqui eu não lembro quanto é, mas eu vou deixar o link dele na descrição também. Eu comprei na Amazon, chegou no outro dia, eu acho. O Oráculo da Deusa também comprei na Amazon. Também vou deixar o link dele aqui na descrição, se vocês quiserem comprar. Ele é muito bom, gente, desde 2020, olha como ele tá. E hoje eles fazem de um material diferente, que eu acho que é até mais resistente. E olha o tamanho dessas cartas. Também vem com livrinho, ó, o tamanho do livro. O Oráculo da Deusa também vem, para você ver o significado das cartas. E esse aqui, o egípcio, por quê? Porque tá vendo, ó, essa cabeça dele aqui, tá passando dessa linha marrom, tem um significado. As cores aqui têm um significado. Se ele tá pro lado de cá ou tá pro lado de lá, tem um significado. Aqui é uma área, aqui é outra, aqui é outra. Aí aqui tem é, o número, a numerologia, a, o lado astrológico. E assim, não tem como você, pelo menos eu não consegui até agora, diferenciar, saber, digamos aqui, quem é a rainha de paus. Não tem como. Você sabe quem é os arcanos maiores. Os menores não tem muito nexo para dizer que você, pelo menos até agora, mas eu não me aprofundei tanto nele, tá? E daí em diante, eu comecei a estudar mais, mas não trabalhava. Eu tirava uma cartinha, botava ali nos stories, porque todo dia tirava carta para mim, mas não me aprofundava. Só que chegou um tempo que foi a virada no ano 9, em 2025, eu fiz uma tiragem de tarô, uma maravilhosa, a Carla Castelli, e essa tiragem de tarô foi um divisor de águas muito grande na minha vida, porque eu fui assim de forma despretensiosa e ela viu tanta coisa ali, a espiritualidade falou tanta coisa para mim naquele momento, que mudou da água para o vinho a minha vida. E quando isso aconteceu, eu disse: quer saber de uma coisa? Já faz tempo que eu estudo, mas eu não trabalho com tarô, agora eu vou trabalhar. E comecei a trabalhar, comecei a me aprofundar cada vez mais. Tarô, gente, é uma coisa que a gente estuda por muitos anos. Então não espere estar 100% pronta. Mas se você precisa pelo menos entregar um trabalho bom, lógico, né? Você precisa saber o que você está falando. Tanto que meus depoimentos, desde o primeiro depoimento, são depoimentos muito positivos, que bateu, que deu certo. Então, pelo menos isso, você precisa entregar um trabalho de qualidade. Mas não espere estar 100% pronta, sabendo 100% todas as cartas, que, meu amor, você não vai ser essa pessoa. Você não vai ser, porque no tarô você precisa saber de astrologia, de numerologia, da cabala. Não ache que é só intuição. Tem pessoas que dizem que eu jogo, nunca estudei na minha vida e falam tudo no meu ouvido e decifram tudo para mim, eu não preciso estudar. Tem gente que fala isso, beleza, tá certo. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo vai ter uma entidade para jogar por ela. E eu não estou dizendo que é certo, que é errado, se porque não me diz respeito, não é da minha alçada. Nem estou dizendo que é verdade ou que é mentira. Não é da minha alçada, não tem como eu provar nem acusar ninguém. Eu estou dizendo que funcionou para mim. Lembre-se que a trajetória aqui é a minha. Então, depois que eu comecei a, a, a jogar mais tarô, eu fui comprando outros decks e aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, comece. Se você não quer comprar o curso, mas você quer jogar tarô, esse livro ele é muito bom, tá? Esse livro ele é muito bom e você pode se aprofundando até na internet também. Eu vou deixar o link dele também na descrição para quem quiser. Os decks, eu vou ser bem sincera para você. Se você quer ler tarô com profundidade, estudando os arquétipos mesmo, compre esse
entendeu? Compre esse. Por quê? Eu indico comprar esse aqui, o tarô do Rider, por quê? Os arcanos menores, ele tem as imagens e você consegue, não só de olhar você já consegue entender alguma coisa, como você também consegue informações mais aprofundadas, principalmente nesse livro, entendeu? Ele traz de outros decks também, mais aprofundado, tem desse daqui. Porque se você for comprar um deck que saia muito da realidade, muito da realidade não, né? Mas seja muito diferente da simbologia desse, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para aprender. A não ser que você estude no livro daquele deck específico. Por exemplo, eu tenho esse daqui. Eu tenho esse daqui. Também comprei na Shein. Ele não é o original, porque eu não compro direto o original. Primeiro eu compro um assim para ver se eu gosto mesmo, para depois comprar o original, porque o original é muito caro. Esse aqui eu gostei e eu vou comprar ele original. Já o da Lua eu não gostei. Esse daqui. Comprei na Shein e não gostei, então não vou comprar o original. Deixei de dar cento e pouco. Então, ele é cento e pouco na Amazon e eu paguei 20 na Shein. Mas assim, eu não me conectei muito com as informações que vem, entendeu? Então, não compro. Esse daqui eu gostei. Vou comprar novamente. E se você for para treinar assim, você pode comprar um baratinho só para treinar assim e um melhor para poder gravar vídeo, atender, ok. Aí depois que você se aprofunda, o de Marsella, ele não tem imagens assim de cenas. Ele tem imagens, mas não tem de cenas. Eu não tenho nenhum Marsella, nunca comprei, mas pretendo comprar. Aí depois que você se aprofunda, que você já entende o que é um dois de paus, o que significa um 10 de copas, o que significa um 5 de espadas, aí você pode jogar com qualquer tarô que você vai entender e ainda vai trazer o significado que você está vendo naquela imagem daquele deck específico, entendeu? Mas tenta não comprar um muito assim do gato, ou sabe, que saia muito dessa simbologia raiz. Pelo menos é a minha dica. Aí fui pro baralho cigano. Hoje eu tenho dois baralhos ciganos. Esse menorzinho, eu já tô de olho em outro. Hoje eu também trabalho com baralho cigano. Tem esses dois aqui. Esse aqui é o que eu mais uso. Ele é a carta maior. E outra coisa, gente, tem o tarô cigano e tem o baralho cigano. Existe diferença. O tarô cigano, ele tem uma linha mais aqui da gente. Agora, a única coisa que muda é que, para ser. Aqui está escrito tarô cigano, mas ele não é tarô cigano. Para ser tarô cigano, o trevo ele é um tronco. Então, não significa pequenas sortes, e sim pequenos obstáculos. Mas tem gente que lê os trevos como pequenos obstáculos justamente por causa dessa escola brasileira. E tenho esse daqui, que eu acho ele muito lindo. Às vezes eu trabalho com ele também, mas não muito. Então é isso. Em resumo, gente, tenho vários outros decks aqui, mas não preciso mostrar. Mas vai identificando o que mais faz sentido para você. Não precisa você gastar horrores. Hoje o meu deck é esse, o que eu uso para alguns atendimentos e para gravar vídeos. Ó, ele é grande. Também comprei na Shein. Foi R$ 70, se eu não me engano. Ele é muito bom de baralhar. Gosto muito, só que ele desliza bastante. Enfim, com o passar do tempo, você vai se adaptando melhor. Mas quais seriam os meus maiores conselhos para você? Se for comprar um curso, se você quer começar e não pode comprar um curso, tem muito material de qualidade na internet. Muito material de qualidade. Se você quer um curso para poder ter um certificado, analisa bem qual curso você vai comprar, vê depoimentos sobre aquele curso, segue um pouco a pessoa um tempo, para ver se ela realmente ensina bem aquilo, se ela realmente entende do assunto. O que mais? Compre um deck baratinho para você treinar. Assim, eu aconselharia, né? Se você vai escrever, compre um deck baratinho. Quando você já tiver ali melhor, aí você pode comprar um mais apresentável, assim. É porque você vai jogar pela internet. Se você pode comprar dois, compre um para treinar e outro para jogar. Também é muito bom se você puder fazer isso.
Para iniciar, não se preocupe em iniciar pessoalmente ou por videochamadas. Até hoje, para mim, é muito melhor atender por foto e áudio. Por quê? Às vezes a energia da querida não tá tão boa, eu preciso de um tempo para me recompor, eu preciso acender uma vela, fazer alguma coisa a mais. É, e no começo era bom porque eu ainda estava estudando, então eu tinha que ver algum significado ali que eu não sabia, eu ia atrás do significado para ver se batia direitinho. Sim, a sua intuição vai contar muito nessa hora. É, se você tem uma intimidade com a espiritualidade, sim, ela vai poder soprar algumas coisas no seu ouvido, mas não conte com a espiritualidade para ela ler as cartas para você. Estude, tá? Para você poder ler sempre que precisar e não esperar que a espiritualidade faça isso por você. Cuidado com decks muito complexos. Tem um método de tiragem. Escolha um queridinho aí para você. Tem gente que tira uma mesa enorme. Eu até hoje eu trabalho com um método muito parecido do começo. Eu tenho alguns métodos que eu gosto muito, mas tem um específico que eu sempre uso assim, nas tiragens mais simples, que é desde o começo. Então escolha um método de tiragem que você possa usar, que seja simples, mas bem eficaz. Depois você vai aperfeiçoando. Esse livro aqui e aqui, ele também ele tem as técnicas de tiragem, nos dois. Esse ele mostra algumas técnicas, tem uma aqui que eu uso muito, e esse daqui mostra várias técnicas, então, por isso que eu aconselho. E ele não é caro, ele é R$ 70. Mas olha só. Aí sabe o que eu acho lindo? Ele vem com uma carta grande para você. Essa é a minha carta do tarô que veio nele, que é a estrela. A sua pode ser diferente, mas a minha veio a estrela. Eu não posso nem mostrar porque ela tá com. Não tá podendo. Ela não tá podendo aparecer. Principalmente não cobrem R$ 3, R$ 5 por uma pergunta. Vai gastar muito sua energia, você vai ficar esgotada, você vai trabalhar muito, receber pouco, vai chamar clientes que gostam de sugar a sua energia. Então pense bem, valorize o seu trabalho, porque trabalhar com tarô não é brincadeira. Tem gente que, eu tiro o tarô até em cima, assim, em cima de uma mesa de bar. Não estou dizendo que não pode, porque o tarô, gente, entenda uma coisa. O tarô, ele não tem religião. Ele não tem religião. Então, se você também não tem religião, se você não tem, né, não tem vínculo com espiritualidade, com essas coisas, não é vínculo com a espiritualidade, porque todo mundo tem vínculo com a espiritualidade. Mas se você não tem, se você não trabalha de uma certa forma com a espiritualidade ali, você pode tirar onde você quiser. Mas a questão é se você tem, se você trabalha com a espiritualidade, se você tem uma religião, ou se você tem alguma coisa, algum vínculo mais é, aberto com a espiritualidade, não é o tarô. O problema não é o tarô, o problema é você. Como você adere à energia daquele lugar, daquela pessoa. Tem gente que abre a mesa, faz tiragem o dia todo, não acende uma vela, não faz uma defumação, não faz nada e não sente nada a vida toda. Mas tem gente que tem o campo mais aberto e precisa ou aprender a fechar o campo e poder ler em todo o campo, ou precisa sim fazer botar uma mesa com água, com vela, sabe? Isso é muito particular. Então, evitem ir para os extremos de achar que só pode tirar tarô dessa forma ou de achar que pode tirar tarô até jogando para o ar, porque você precisa saber como é que a sua espiritualidade vai agir em relação a isso, como é que o seu corpo, a sua energia, o seu campo energético vai lidar com isso, ok? Então, essas eram as dicas. Não foquem em ter vários decks, vários tarôs mais caros. Eu acredito que quando você vai trabalhar com tarô, o que mais vai importar para o cliente é o seu atendimento, é a sua humanidade, a forma que você trata ele, a forma que você vai passar a mensagem. E não se o deck custou R$ 500 ou custou 20 na Shein. Tem gente que não gosta, tem gente que é contra esses decks mais baratos. Eu, sinceramente, se eu quero comprar um deck barato, eu compro. Se eu quero comprar um deck caro, eu compro. E sobre o que eu acho melhor para mim. Porque a energia, gente, todo tarô que chega para mim eu limpo, independente se ele foi caro, se ele foi barato.
eu limpo, porque passou por mãos de várias pessoas. Não vá achando que o seu deck, que custou R$ 500, foi santificado e só uma pessoa muito purificada botou a mão nele, que fez do começo até o fim e mandou para sua casa na energia do Arcanjo Miguel. Não foi, gente. É feito em fábrica, da mesma forma que os outros são. Então, veja o que é bom para você. Eu vejo muita gente que fala, eu não posso, eu não vou trabalhar com tarô agora, porque eu até tenho conhecimento, mas eu não posso comprar um deck que é muito caro. Gente, começa a atender com um deck barato, depois você vai e compra um caro. Entendeu? Por hoje é isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, não esquece de curtir e até a próxima.